espero não decepcionar. Não. E que nós possamos aqui, em alguns minutos, tratar o assunto que nós estamos propondo, que é essa obra, é um livro, Dicionários da Luz. É o livro Dicionários da Luz, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, publicado pela Federação Espírita Brasileira há quase 80 anos, pelo espírito de André Luiz. André Luiz, na verdade, era um pseudônimo, não era um nome dele, era um apelido que ele adotou porque, à época, havia uma disputa judicial entre a Federação Espírita Brasileira e os herdeiros de Humberto de Campos, que escrevia através de Chico Xavier, e que os familiares reivindicavam esses direitos. Então, esse espírito, denominado André Luiz, em face dessa situação e até o fato de os familiares dele ainda estarem encarnados, adotou esse pseudônimo. Mas o que se observa é que é um espírito absolutamente evoluído, um aspecto intelectual. Para mim, André Luiz é um médico sanitarista carioca Chaves. Mas isso não é o caso. Aliás, no livro Nosso Lar, lá no prefácio, Emmanuel fala: não importa quem seja esse espírito, importa que é um novo amigo que nos traz revelações da vida no mundo espiritual, que acontece conosco depois do desencarne. E o André Luiz nos trouxe 13 obras maravilhosas, chamadas A Coleção da Vida no Mundo Espiritual. A primeira, acho que todos conhecem, o Nosso Lar, fez sucesso no livro, no cinema, onde ele relata a colônia espiritual lá na atmosfera do Rio de Janeiro, onde ele é acolhido após a sua última desencarnação. O segundo livro é Os Mensageiros, que o cinema ficou conhecido como Nosso Lar 2, e os mensageiros são os médiuns, a quem ele diz que são as cartas vivas do Evangelho. E o terceiro livro, que é o que nós vamos tratar na noite de hoje, Missionários da Luz, que trata desses espíritos que atuam intercedendo, muitas vezes, ao nosso favor. O Mário também viu, quem sabe o nosso Lar 3, E poderia ser assim, na verdade, porque esse livro, ele traz algumas histórias, algumas revelações muito importantes, traz trabalhos mediúnicos. Aliás, ele inicia um trabalho mediúnico. É interessante essa história, porque ele está acompanhado, sempre ele está acompanhado de um espírito iluminado. No outro livro era o Aniceta, seu celular, né? Aqui é Alexandre, um espírito iluminado que o ajuda a entender um pouco da mediunidade. E ele começa numa sessão mediúnica. E quando ele chega lá na sessão mediúnica, no trabalho mediúnico, os trabalhadores encarnados estão até um pouco decepcionados. A rigor, eles não estavam recebendo as mensagens que gostariam de estar recebendo. E aí, Alexandre pede para que André observe aquela situação. Haviam ali 6 espíritos em condições de comunicar-se naquela noite. 6. No entanto, os encarnados não estavam em condições de recebê-los. Apenas um teve a possibilidade de se comunicar. E Alexandre diz ao André: observe os irmãos encarnados. E aí ele começa a observar. O primeiro estava lá, de corpo presente, mas ele tinha ligações kármicas, resquícios do passado, de situações anteriores em que ele havia se envolvido em quedas na área sexual. Então ele não estava propriamente naquele local. A outra irmã pensava no marido que havia desencarnado. E a terceira estava lá vinculada à questão da alimentação. Então o Alexandre fala: eles estão aqui, se propuseram ao trabalho, estão de corpo presente, mas de fato não estão em condições. O mandato mediúnico é algo sério, é algo que tem que ser levado à risca.
Porque é um compromisso que o Espírito já assume no mundo espiritual. Não é simplesmente o sujeito fazer o curso da mediunidade e colocar na parede lá, curso de médium. É a mesma coisa que pegar o livro, aprenda a nadar. Aí eu leio o livro e pula. Não adianta. Ele precisa ter a prática, mas ele precisa ter a boa vontade para trabalhar. Ele precisa ter um compromisso que naquele dia, naquela hora, ele está disposto a trabalhar pela espiritualidade. E não é só naquele dia, naquela hora. O médium é médium 24 horas por dia. Ou seja, ele precisa compreender a santidade do mandato que ele está recebendo. Essa é a advertência que Alexandre faz. Isso também vale para o passista. Lá na frente, no final do livro, ele faz uma referência. É preciso ter boa vontade, mas é preciso ter compromisso. Compromisso que nós já assumimos no mundo espiritual. E que quando aqui chegamos, caminhamos pela porta larga. Esquecemos do compromisso assumido. Outras atividades naquele dia, hoje não vou no centro, está chovendo, hoje não dá para ir. Né? E aí esquece que a espiritualidade está lá, à disposição para aquele trabalho mediúnico. Né? Há também um caso muito interessante ainda na questão dos trabalhos mediúnicos, ao que ele fala da materialização. Hoje nós não fazemos mais, aqui em Sorocaba, pelo menos nós não temos, que eu tenho conhecimento, trabalhos de materialização, onde o Espírito aparece para todos aqueles, mesmo aqueles que não são médicos. E quando eles começam o trabalho de materialização naquele local, aparece um Espírito embriagado, aliás, um encarnado que tinha tomado os drogas. E ele chega lá e os Espíritos percebem, vai comprometer o trabalho. Né? Ou seja, é preciso, André Luiz e Alexandre nos trazem essa primeira informação da responsabilidade que é quando assumimos o trabalho espiritual. Né? O compromisso que nós temos. E quando a gente resolve fugir do compromisso, o que acontece? A dor nos traz de volta. Via de regra é assim. Aí o sujeito aparece na casa espírita, né? Querendo ajuda, e de fato a ajuda se estabelece, mas a ajuda se estabelece dependendo dele próprio, porque o processo é de autocura, não há milagre. O sujeito não chega aqui, pede ajuda, é acolhido, né? Se ele não fizer a parte dele, pedir e obtereis, buscar e achareis, eis a máscara de Jesus. Né? Esse livro também, meus amigos, ele nos traz revelações muito interessantes, algumas muito importantes, eu diria, né? E especialmente em alguns casos que ele fala de situações, por exemplo, quando ele vê dentro do trabalho mediúnico, ele observa a glândula pineal, algumas das revelações importantes. A primeira é a glândula pineal, que é uma glândula que fica no cérebro, que ele, como médico, achava que era uma glândula que não tinha nenhuma importância, a não ser a inibição da atividade sexual na primeira infância. Mas ali ele percebe que não. E ali ele faz uma revelação. A glândula pineal é a glândula parineal. É aquela que coordena todos os ciclos nervosos do corpo físico. Né? Outras revelações importantes que ele faz. No momento da prece, quando os Espíritos são chamados, Alexandre diz a ele: o Espírito de verdade é Jesus. É a primeira vez que eu vejo Chico falar isso. Muitos falam: quem é o Espírito de verdade? E aí então ele afirma: é Jesus. Outras informações relevantes, em especial nos aspectos relacionados à reencarnação. E em relação à reencarnação, esse livro traz um episódio muito interessante, que é a reencarnação de Segismundo. Né? E essa é uma historinha que vale a pena a gente narrar, porque numa encarnação anterior havia um casal, Adelino e Raquel. E Segismundo acaba assassinando Adelino. E depois Raquel acaba morrendo num prostíbulo. Ou seja, os três acabam numa situação difícil aquela encarnação.
vão para o mundo espiritual e necessariamente a necessidade do resgate. Na reencarnação seguinte, Adelino e Raquel voltariam novamente e se casariam. E quem é o filho que eles vão receber? Segismundo. Aí, meus amigos, a gente começa a observar porque na nossa família estão aqueles espíritos que muitas vezes são espíritos difíceis. Que quando a gente pede paciência, Deus coloca uma pessoa difícil na nossa vida. E está lá, junto de nós. Quem é que não tem? Não é? Lá no nosso lar, no Mensageiros, tinha o Joãozinho. O Joãozinho era aquele espírito difícil que estava lá. Né? As duas meninas e o Joãozinho. O Joãozinho é aquele que estava travado. É a ovelha negra que ele falava que está ali. Né? Mas ele estava lá por um processo evolutivo. Porque ele precisava daquela família e aquela família precisava dele. E nós temos que cultivar a paciência, porque a evolução ela se dá no todo. Eles estavam lá justamente para isso. Enfim, aí então havia a necessidade da reencarnação daquele grupo. Adelino, Raquel e Segismundo. Ocorre que Adelino e Raquel já estavam encarnados. Já haviam assumido o compromisso no mundo espiritual de receber Segismundo de filho. Só que quando a data se aproxima, eis que Segismundo começa a se aproximar em sonho de Adelino. E ele começa a ter pesadelos. Ele começa a pensar que alguém estava querendo assassiná-lo pelas costas. E ele começa a repelir Adelino. A repelir Segismundo. O que torna muito difícil a aproximação desse espírito. Aí aparecem os missionários da luz. Aparece o espírito Alexandre, devedor que era de Segismundo, veja, devedor que era de Segismundo, para facilitar o processo de interrogatório, para fazer a aproximação daquele espírito naquela família, visto que aquele era o melhor lugar que ele poderia ter para reencarnar. Aliás, ele precisava. E essa reparação se daria pelo perdão de todos os devedores, de Adelino, de Raquel e do próprio Espírito. Mas havia essa dificuldade, porque depois de assumir o compromisso no mundo espiritual, Adelino então rejeitava Segismundo em sonho. Não permitia a aproximação daquele espírito. Os amigos espirituais passam então a interceder naquele momento. Não é? Comparecem à casa de Adelino, percebem que a situação não era absolutamente fácil e começam a induzir para a criança, o Joãozinho, para que se envolva na casa, na prece, porque Adelino estava em desequilíbrio momento, né? E aí tem desdobramento do sono, todos eles são chamados ao mundo espiritual e é dito àquele casal a importância de receber aquele espírito na sua família. Era a reparação, porque na vida anterior ele havia tirado a vida dos outros. Mas esse processo não é muito simples. E quando isso é apresentado ao André Luiz, ele fica questionando: mas como se dá o processo reencarnatório? De que maneira isso acontece? Então ele é levado a colônia, nosso lar, no Ministério da Reencarnação. E quando ele chega lá, ele pode observar que basicamente existem tipos de encarnação. Existe, vamos dizer assim, uma reencarnação standard, onde o espírito simplesmente reencarna, mas existem reencarnações missionárias, necessárias para aquele processo. E há 2, 3 casos que ele conta no livro muito interessantes. O primeiro, uma senhora que aparece pedindo para reencarnar com um probleminha na perna. Olha, se for possível, eu gostaria de ver com um probleminha aqui na perna. Porque muitas vezes a beleza, a vaidade, acaba sendo um instrumento que quebra. Então é dado a ela a oportunidade de vir com um pequeno defeito na perna, para que ela se lembre dos compromissos que ela assumiu. Assim como outros espíritos recebem orientações no processo
reencarnatório, intercessão dos espíritos superiores para que possam reencarnar. Ali aparece um outro espírito em condição de se reencarnar e é dito a ele: olha, irmão, você vai reencarnar, vai ficar na Terra 70 anos e não volte antes. Não retorne antes dessa classe. E retorne, se possível, na condição de completista. Aí uma outra revelação do nosso querido André Luiz. O espírito completista. O completista é aquele que recebe a missão, reencarna e a cumpre integralmente. Né? E vamos dizer, não é fácil, né? Porque a gente sabe que quando nós estamos aqui, as coisas são muito difíceis. Porque nós somos tentados o tempo todo. Porque nós temos as nossas dificuldades no dia a dia. Nós temos as nossas provações. Se nós sairmos daqui e encontrarmos um adversário no trânsito, já desarmoniza. Né? E desse eu estava fazendo uma palestra em outra casa ali, e tinha uma igreja na congregação do ano. O nosso trabalho começava antes. A congregação era depois. Aí eu parei ali no carro, fiquei 40 minutos falando do Evangelho, e quando eu saí tinha 4 carros perto de mim. Não tinha a menor possibilidade de sobremover aquele mundo. E aí então eu tive que desenvolver a paciência, porque a gente é tentado o tempo todo. A gente tem as nossas dificuldades, e elas são necessárias para a nossa evolução moral do espírito. E às vezes a gente reclama dos problemas, que muitas vezes a gente pede para vir nessa reencarnação. Sigismundo, por exemplo, ele necessariamente teria que reencarnar com um problema cardíaco, que iria se desenvolver na idade madura. Mas aí então os benfeitores dizem: olha, esse problema vai acontecer quando ele chegar à idade madura. Porém, se ele desenvolver a sua encarnação com equilíbrio, ele poderá neutralizar-se. O amor cura uma multidão de pecados. Já dizia Jesus. Ou seja, nós temos a oportunidade da prova, mas estando trabalhando, nós amenizamos as nossas provas. Eis a necessidade do trabalho. Né? Então, Sigismundo começa a fazer essa aproximação. E o livro é muito interessante porque ele narra como funciona o processo reencarnatório. Né? O processo da fecundação, que segundo André Luiz não acontece no momento, acontece posterior. Né? A ligação do espírito naquela família. Né? E aqueles espíritos que acompanham, espíritos criacionistas, que acompanham até o nascimento. E esse acompanhamento, segundo André Luiz, aí uma outra revelação do livro, ele se completa aos 7 anos de idade. Segundo André Luiz, a encarnação só se completa aos 7 anos de idade. Durante esse período, ele é devidamente acompanhado aliás, em outras obras, ele fala que muitas vezes nessa primeira infância o espírito é poupado de muitas situações porque as provas serão difíceis para eles. Porque todos nós, meus amigos, quando chegamos aqui, assim como o Sigismundo, temos uma prova. Cada um de nós. Né? Temos algo a cumprir, uma tarefa a ser executada. Né? Os problemas são condições da vida que nós precisamos superar. E não adianta a gente reclamar, porque muitas vezes nós pedimos aquelas situações, aquelas dificuldades, para que pudéssemos enfrentar dentro da nossa evolução. E aí a gente reclama. Quando nós olhamos para Francisco Cândido Xavier, e nós vemos esse espírito que nasceu lá em 1910, em Pedro Leopoldo, numa família difícil, perdeu a mãe logo na primeira infância, né? Uma família muito numerosa. Logo em seguida, a segunda mãe também acaba falecendo, uma madrasta, e produziu 400 e tantas obras, todas elas psicografadas. Eu fico imaginando, que espírito é esse? E não me dou o direito a reclamar, porque eu estou aqui
recebo um convite para fazer uma palestra, para falar de Jesus. O que teria feito eu lá na encarnação anterior? Eu fico imaginando que talvez estivesse lá, junto àquela multidão, dizendo: solta Barrabás, crucifica Jesus. E aí tem que falar do homem. Porque é a missão do Espírito. Ou seja, enquanto estamos aqui, estamos nesse processo de evolução. É preciso aproveitar essa encarnação, bênção divina, com as nossas dificuldades, com os nossos parentes difíceis, e sairmos daqui na posição de completistas, sem reclamar. Tem alguém aí que não tem problema? E aí a gente fica criando mais problemas para a gente, criando mais situações de embaraço, de dificuldade, apegado a coisas materiais, sabendo que vai chegar um momento em que nós vamos fazer a passagem que esse corpo físico não mais terá condições de continuar, e nós vamos ter que ir para o espiritual. E aí a gente fica brigando pelos bens materiais, e depois nem o inventário da si. Alguém tem que assinar não é? E aí a gente fica se perguntando. Ou seja, é muito mais fácil entender o que é que nós estamos fazendo aqui. Qual é o objetivo da minha encarnação? Evolução moral do espírito. A doutrina espírita, meus amigos, ela tem algumas pilastras. Imortalidade da alma. Olha que coisa linda. O espírito não morre. É imortal. Ele passa para uma outra dimensão espiritual, onde continua o seu progresso evolutivo. E necessariamente outra lei tem que reencarnar. Porque senão Deus não seria justo. Imagina os senhores, eu saio aqui, roubo, mato, depois peço perdão, ao final me arrependo, e fica tudo por isso mesmo. Acabou. Não. Eu preciso reparar os meus erros. Eu preciso retornar. Veja, Sigismundo era até o espírito que tinha méritos. Desenvolvia um trabalho importante no mundo espiritual. Mas ele precisava reparar os erros que aqui tinha cometido. Dentro da mesma família. Dentro do mesmo lar. Eis a lógica da reencarnação. Eis a lógica da causa e efeito. Ou seja, nós precisamos compreender isso. Precisamos compreender que nada é nosso, nada nos pertence. São empréstimos que Deus nos dá para que nós possamos completar essa bênção. Nem os filhos são nossos. Marido, mulher, nada é nosso. Porque uma vez vai ter que deixar. Lembramos do caso do André Luiz, quando ele chega lá no mundo espiritual, naquela condição de suicídio voluntário. E ele falou: imagina, eu suicida, eu não queria morrer. Eu não queria morrer, estava bom, mano. Só que, infelizmente, ele, como médico que era, deveria ter conhecimento que o corpo físico tinha limites. Bebia, fumava, tudo pode, mas as consequências não acontecem. E ele desencarna até com sífilis. E aí, então, o médico demora dizendo: pena que veio na condição de suicídio voluntário. Não, ele não veio na condição de suicídio. Foi necessário que ele expurgasse lá natural até a possibilidade de ser acolhido na coluna solar. E aí, quando ele é acolhido na coluna solar, eis que então ele se apresenta para o trabalho, lendo engano aqueles que pensam que morreu, descansou. Descansou, para descansar. Continua trabalhando um outro plano da vida. E aí então ele se dispõe a trabalhar. Eu era médico, mas aí tudo é médico, você não nada. Aqui a medicina é diferente. A medicina é do amor, a medicina é da caridade. E ele aprende a trabalhar. Se dispõe a trabalhar na terceira turma à noite. Se apresenta para o trabalho na terceira, na enfermaria. Está lá no livro, no filme também. E aí então ele recebe a possibilidade de retornar à sua casa, onde ele gostaria de ver os seus filhos e a sua mulher, Zélia. Eis que então Zélia havia casado com outro. Estava lá na casa dele, morando na casa dele, com os filhos dele, dormindo na cama dele. Ele falou:
Deus, e é bom. Esse aí agora, o italiano, é o que está cuidando da sua mulher agora, está cuidando da sua família. Logo a gente começa a imaginar que nada é nosso, nada nos pertence. Ou seja, nós vamos desencarnar, vamos fazer a passagem e vamos nos embora. Aonde eu vou? Resposta clássica do direito: depende. Depende dos seus atos, daquilo que você fez aqui, do seu merecimento, para você chegar lá no dia. E é por isso que é muito importante, irmãos, que a gente aproveite essa encarnação conhecendo o que a doutrina espírita nos dá. O Evangelho, a gente vive de Jesus. Jesus não tinha uma casa, não tinha costumes, não pregava nas sinagogas, pregava à beira do lago, no meio do mar, na montanha. E aí a gente quer desfrutar dessa encarnação. E aí aparecem as provas, para que a gente compreenda o que ele fala. E esse livro traz muitas revelações nesse sentido. Para a gente compreender que quando nós estamos num processo de dor aguda, de dificuldade, nós pedimos a intercessão dos amigos espirituais. Mas não merecemos. Nós estamos dispostos, eu estou apto a receber aquela ajuda. Eu quero aquela ajuda. Se Deus assistir uma palestra do De Luca, ele estava contando a história do sujeito que frequentava lá a casa dele. E aí o sujeito chegou a ele e perguntou: De Luca, faz um ano que eu estou vindo aqui, meu irmão Cirilo. Ele falou: faz tempo que eu vejo você toda segunda-feira assistindo as palestras aí. E aí o benfeitor se aproxima dele e fala: pergunta para ele, o que é que ele vai fazer a hora que ele melhorar? Irmão, aí, a hora que você melhorar e tiver um gasto, o que você vai fazer? Eu vou passar no bar e eu não. Ou seja, a doença era necessária para ele naquele momento. Era um instrumento de reparação para aquele espírito, naquela ocasião. E aí a gente reclama: mas está difícil, está complicado a situação. Nós precisamos arregaçar as mangas e pedir ajuda da espiritualidade. Nesse livro, Missionários da Luz, há uma situação, um caso muito interessante, em que o sujeito estava desencarnado, está lá, no Ibu, já está quase na hora. A mãe dele desencarnada procura Alexandre no mundo espiritual e fala: Alexandre, meu filho está por desencarnar. E ele não pode. Tem situações a resolver ainda na Terra. Ele precisa de pelo menos 2 meses de vida para poder resolver a situação. Deve ser verdade também, sei lá, bem materiais. Né? E aí então, os espíritos vão até a casa do sujeito. Chegam lá e percebem: o cara vai desencarnar. Ele está envolto nos problemas, desequilibrado. E os problemas são 2 tipos: aqueles que a gente pode resolver e aqueles que a gente não pode resolver. Aqueles que a gente não pode resolver, já falávamos dos gregos antigos, esse está resolvido, deixa eu falar, não é mais um. Né? E aqueles que eles podem resolver. Então os amigos espirituais intercedem a favor daquele espírito, para que ele tenha aquele tempo necessário para ele completar aquilo que era necessário para ele naquela encarnação. Mas é feita uma advertência: se ele não organizar os pensamentos e as suas atitudes, vai desencarnar antes. Esse livro todo, ele está baseado no equilíbrio, no pensamento equilibrado, e nós compreendemos o que é possível fazer e o que não é possível. Meus amigos, quando eu cheguei a uma casa espírita, há 10, 12 anos atrás, eu queria respostas. O que eu estava passando por aquela situação?
não estava compreendendo. Nasci numa família católica. Aliás, todos na minha família são católicos. Ninguém muda ninguém. Pode se ver. E não consegui mudar ninguém na casa. Mas cheguei na casa espírita, a qual sou presidente hoje. Cheguei na casa espírita e queria entender o que eu estava passando por aquela situação. Se não tem causa, cadê Deus? Achava que Deus era injusto. Mas eu não tinha conhecimento de que a vida não se resume a essa jornada. E na outra encarnação, o que será que eu fiz? Será que eu não pedi essa prova? Será que eu não pedi essa dificuldade? Ou será que eu não tenho que reparar os meus erros daquilo que eu cometi na encarnação anterior e agora preciso restituí-los? Não é? Portanto, nós não sabemos o que nós fizemos. Necessariamente, se estamos pagando, é porque é uma consequência, porque Deus é justo, Deus é Pai, e Deus é amor. Não quer que o filho sofra. Se o sofrimento se estabelece, é porque o Espírito desviou do caminho reto, caminhou para o outro lado, e aí ele se desejou. Nesse livro também há um caso em que ele narra a reencarnação de Sigismundo e posteriormente ele narra o fracasso do nascimento, ou seja, um aborto provocado. E aí então ele explica que aquele pai e aquela mãe, na encarnação seguinte, necessariamente vão tentar ter filhos e não serão honrados por eles. A dificuldade. Aí vem determinado não consegue. Por que será? Qual é a consequência? Será que na encarnação anterior ele não desprezou, ele ou ela desprezou a dádiva da maternidade? Será que agora ele não está passando por uma situação semelhante àquela que era por causa da encarnação anterior e agora precisa reparar? E é por isso que eu digo, nós não sabemos a extensão dos nossos erros das encarnações anteriores, mas podemos sabê-los pelo que nós estamos vivendo nesse momento, pelas dificuldades que estamos passando, e é preciso ter coragem enfrentar as dificuldades, ou seja, trabalhar por elas, ter coragem, saber, eu estou numa situação difícil, mas eu vou lutar, não desistir jamais. Essa é a verdade que essa petista, né? Não desistir jamais, mas cai para a terceira divisão, mas vai para lá, lutando, não desiste, tem identidade. Então, meus irmãos, quando nós compreendemos tudo isso, fica mais fácil aceitar determinadas situações. Aceitar porque que o Espírito veio com aquela dificuldade, uma deficiência física. Deu causa. A encarnação dele, em especial, se eventualmente ele cometeu um suicídio voluntário ou involuntário, comprometeu o seu talento físico. Na encarnação se na encarnação anterior ele largou da mulher, essa é a mulher que foge dele. Se na reencarnação anterior, como nós vimos no livro lá, ele provocou o aborto aqui, ele quer ter um filho e tem dificuldade. Se na reencarnação anterior ele esbanjou o dinheiro, aí ele vem com essa necessidade de reparar. Meus amigos, tudo está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E quando nós compreendemos isso, fica mais fácil aceitar aquele parente difícil, a saúde, a dificuldade financeira. É fato que existem problemas que nós temos que enfrentar. Se eu sair daqui e encontrar o pneu do meu carro furado, não adianta sentar e rezar. Tem que pegar uma carta e tocar. Tem que trabalhar. Mas existem situações, como a perda de entes queridos, que nós podemos ver. É preciso aceitar. É preciso compreender. E ainda tem nós espíritas que acreditamos na vida após a morte. Que nós vamos ter a possibilidade de reencontrar esse estado
Agradecer, inclusive, as dificuldades, os problemas. Caiu, levanta. Continua trabalhando. E aí, nós começamos a trabalhar com esse livro. Meus amigos, eu tenho 57 anos e já sou aposentado. E voltei a estudar, estou na faculdade de Direito, estou no terceiro ano. Os meus amigos têm 19 e 20 anos. E tem que me aguentar. Tem que me aguentar. Eu poderia ficar em casa. Poderia simplesmente esquecer. Não, mas eu tenho que trabalhar para a próxima criança. Nessa eu tenho compromisso da justiça e tenho que reparar isso. Não vou nada. E eu não sou modelo para ninguém. Mas todo mundo pode fazer algo diferente, não desistir, continuar trabalhando, seguir adiante na sua jornada. Caiu, levanta. Qual é o problema de cair? O problema de cair é a escolha de continuar caindo. Cair faz parte do processo. Se nós olharmos para aqueles que estavam ao lado de Jesus, nós vamos ver que muitos deles caíram. Judas Iscariotes, caiu Jesus. Simão Pedro, pegou. Paulo de Tarso, perseguiu e matou cristãos. Mas todos tiveram uma oportunidade na ressurreição. A vida é essa oportunidade, é agora, para nós podermos compreender e entender o que nós estamos fazendo aqui. Os parentes difíceis, as dificuldades financeiras, as dificuldades de saúde, arregaçar as mangas e continuar dando exemplo, seguindo o exemplo de Jesus, nosso irmão maior, olhar para aquele homem e falar: esse sujeito não precisava reencarnar, morreu na cruz ao lado de dois ladrões e ainda falou: perdoa, porque não sabe o que estão fazendo. Precisamos conhecer o significado da palavra perdão. Perdoar é libertar-se da mágoa. Porque ele nem sabe o que o outro fez, está lá. Não devolveu para a poeira, está lá chateado. Perdoa. Segue a sua jornada. Se o outro não perdoa, o problema é dele. É ele que vai seguir. Nós temos que seguir o seguir. Aí fica mais fácil. Aí a gente tira aquele peso da gente. Aquele peso nas costas, que a gente fica pensando: meu Deus, o que eu faço agora? O que Jesus faria se tivesse na sua vida? Então a gente precisa pensar. É lógico que a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro, porque o mundo requer situações. O que nós não podemos é se pegar as coisas materiais, bens materiais. Saber que tudo tem consequência. Saber que se nós erramos, não tem que reparar. Não é assim? Se eu sair daqui, bater no carro de alguém e pedir desculpa, não vai resolver. Vou ter que pagar o conselho. Não é? Ela vai até desculpar, vai, tudo bem, desculpa, mas você vai passa lá na oficina, aí eu lá no meio do céu do inferno está o código penal da vida futura. 34 artigos que Allan Kardec nos trouxe através da Constituição. 34. Primeiro passo: arrependimento. O sujeito precisa se arrepender. Até o momento em que ele não se arrepende, nada pode se estabelecer. Ele não quer, não adianta. Se Deus não está completando cesta básica lá, entrou um sujeito que eu conheço há 20 anos. E há 20 anos que eu conheço o cidadão e bebe. E aí entrou lá, eu falei: fulano, vai beber de novo. Mas por que você faz isso? Ah, porque eu gosto. Não adianta. Ele tem que mudar. Não é eu que tenho que mudar por ele. Eu não posso interferir no livre-arbítrio dele. Reparação e esperança. E aí a gente começa a compreender melhor o que é que nós estamos fazendo aqui, para a nossa jornada, diante dos ensinamentos de Jesus.
Meus irmãos, o Espiritismo é o cristianismo vivo, o cristianismo de Jesus há 2000 anos, está sendo trazido. Está lá no Evangelho de João, quando Jesus fala: eu darei ao Pai, que enviará outro Consolador, um outro, aquele que ficará para o todo sempre, trazendo as verdades. E nós, conhecendo a verdade, falar: a verdade é a verdade. Agora a escolha é nossa. Nós podemos seguir pela porta estreita ou pela porta larga. E aí então, precisamos compreender que os nossos atos necessariamente têm consequências. Fugir do livro, o livro é muito bom. Quem não leu ele, o livro é fantástico, tem histórias interessantes, palestras, também tem palestras no mundo espiritual. Há palestras lá no mundo espiritual. E aí eu fico mais impressionado nas palestras no mundo espiritual, é que quando se pensa o sujeito vai falar algo extraordinário, ele vai lá e fala de Jesus. A simplicidade. Eis o segredo. E aí então a gente começa a compreender isso. Eu agradeço imensamente. Nós que agradecemos você. A oportunidade do trabalho, o convite. Espero poder retornar outras vezes. Se for convidado, é lógico. Minha avó falava que a gente só vai convidar no velório. Agora você é convidado. Senão não vem. Aliás, essa palestra semana que vem, com elas, e a minha é extraordinária. Ela é extraordinária. Quem puder vir, pareça. Realmente é extraordinário. Obrigado, gente. Obrigado.